Como que nós chegamos até o tema? O sermão temático é vinculado a um tema. A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Estamos iniciando os tipos de sermões, começando com o sermão temático. E hoje eu estou aqui em um local um pouco diferente do que temos costume, para trazer uma mensagem para você acerca do ambiente em si. Nós temos uma noção, que não é errada necessariamente, de que o sermão ele deve ser feito no escritório, sentado em uma mesa, sentado em uma cadeira. Porém, embora possa, e na maioria das vezes vai ser assim, o ambiente para você preparar a mensagem é um ambiente que vai te trazer paz, tranquilidade, que a sua mente não vai estar preocupada com outras coisas, em que você vai estar sensível a aprender, sensível a experimentar algo novo, e tudo isso vai ser útil na construção do seu sermão. Por exemplo, neste momento estou aproveitando que estou em viagem à casa dos meus pais. Para quem não conhece, o Gramados de Minas Gerais, que é a cidade de Croacia. Para vocês terem ideia, o sol ainda está quente, no aspecto de estar aqui brilhando, mas contudo eu estou aqui sentindo frio. Não queiram saber como é a noite, mas é muito bom também experimentar o frio. Principalmente que eu sou de Governador Valadares, uma das cidades mais quentes de Minas Gerais. Mas voltando ao sermão, e especialmente ao sermão temático, a construção de sermão, ela vai exigir de você concentração. Não tem como eu te passar um padrão de que com você vai ser do mesmo jeito que o meu jeito. Eu consigo fazer muito sermão, na maioria das vezes, de madrugada. Depois de meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Na maioria das vezes eu fico até 3h da manhã preparando um sermão. Porque meus filhos já dormiram, minha esposa já dormiu, não tem barulho na rua, não tem barulho de carros, não tem som ligado, tudo está uma paz, uma tranquilidade. Mas por mais que para escrever o sermão eu esteja ali naquele momento, a maioria das vezes eu me sinto inspirado ou tenho inspiração fazendo uma caminhada até pela rua do meu bairro, enquanto eu estou dirigindo o carro, enquanto eu estou trabalhando, enquanto às vezes estou ouvindo uma outra pregação, uma outra pessoa, ouvindo uma canção, meditando na palavra. Então saibam disso. Às vezes a gente quer sentar ali engessado, tem que achar uma palavra agora, eu tenho que saber o que fazer, mas às vezes aquele lugar, aquele momento forçado, as coisas não vão acontecer. E às vezes naquele momento de atribulação, porque quem não está muito acostumado a passar por isso, se sente atribulado, começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, e às vezes se você simplesmente desse uma volta na rua da sua casa, ou se tiver uma praça por perto, um lugar de fazer uma caminhada, já iria te ajudar bastante, tá bom? Então fica essa dica, e saibam disso. A maioria das vezes você vai escrever sentado, confortável, mas por muitas vezes o local que a sua mente vai estar mais receptível não vai ser esse local. E por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos entrar agora no sermão temático, mas nós vamos falar sobre a recepção dessa palavra. A recepção. Como que nós chegamos até o tema? O sermão temático é vinculado a um tema. Tá, mas ele vai dar origem de onde? Onde que vai surgir a origem dele? E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. Pois não tem como você começar um sermão temático
se você ainda não tem o tema ou não tem o texto base que vai te gerar o tema, tá joia? Eu até tô com o livro aqui, deixa eu abri-lo para que eu saiba o que eu coloquei nele. Não necessariamente eu vou estar falando as mesmas questões que eu coloquei aqui, tá bom? Mas nós vamos então estar falando sobre a origem do tema. Quando nós estamos falando da origem do tema ou do texto, você precisa entender que essas duas coisas, o tema e o texto bíblico inicial, eles vão trocar de posição às vezes. Então, ou nós vamos ter o texto, ou nós vamos ter o tema. Sempre vamos ter um dos dois na hora de começar. Se eu já tiver o tema, eu vou procurar o texto bíblico, correto? Mas se eu já tiver o texto bíblico, eu vou extrair do texto bíblico o tema. Como que isso funciona? Digamos que você foi convidado para pregar, tá bom? Você foi convidado para pregar e já te deram um tema. O tema seria a necessidade da fé, digamos, que fosse esse tema, a necessidade da fé, ok? Então, neste caso aqui, te deram apenas o tema, não te deram o texto necessariamente. E nem sempre que te dão um texto, você precisa ficar no texto. É importante falarmos sobre isso. Porque às vezes quem te convidou te deu um tema, te deu um texto base, mas o que ele está preocupado é com o tema. Ele não está preocupado com o texto base, visto que, principalmente nas igrejas pentecostais, que dão oportunidade para as pessoas falarem antes do pregador, muitos acabam falando em cima daquele texto bíblico que foi dado como base. O que faz com que o pregador se sinta meio que obrigado a usar outro texto. Então é normal você usar outro texto base, mas permanecer no tema, ok? Mas digamos que só te deu o tema, a necessidade da fé. Então se você tem o tema, esse primeiro item aqui, ó, que é o tema, você já tem ele. Então agora você precisa do texto, que seria o segundo item, do texto base. E dentro da proposta que você quer falar sobre a necessidade da fé, embora aqui a proposta já está estabelecida, que é expor sobre a necessidade da fé. Ou seja, é uma tese que você vai defender de que a tese é necessária, porque ela é necessária, demonstrar isso de diversas maneiras. Mas um texto que você poderia pensar, ou você poderia já selecionar todos os textos das divisões, e nessa seleção escolher um para ser o texto base. O texto base, por exemplo, poderia ser aquele de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, contudo, pode ser que esse versículo bíblico, então esse seria o texto, ok? Então você tem o tema e já tem aqui o texto. Mas pode ser que você gostou muito desse versículo bíblico: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não estamos falando da necessidade da fé? Pode ser que uma das suas grandes provas da necessidade da fé vai ser dizer exatamente sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez seja o seu tópico principal. Teria problema usar ele como texto base? Não. Mas às vezes você não quer repetir o texto. Então você usaria um outro texto base e reservaria esse texto para uma divisão específica. Mas nós não podemos perder o propósito aqui de agora, que é falar da origem do tema, ok? Então, nosso propósito maior aqui é falar da origem do tema, de onde que o tema surge. E por mais que eu comecei a te dizer aqui texto e tema, é exatamente para deixar bem claro que ou você vai ter o texto ou vai ter o tema.
ou o texto que vai te levar para o tema, ou o tema que vai te levar para o texto. Tá. Então agora aqui, vou até fazer a procura dessa referência, desse texto de Hebreus. Aqui está o texto. Então nós chegamos a um texto, Hebreus 11, 6, e temos um tema, a necessidade da fé, ok? Então nós já temos as duas opções. Mas necessariamente teríamos que ter uma, ou o texto ou o tema. Por que eu estou frisando isso? Porque quando nós vamos falar aqui da origem, a origem sempre vai nos levar ou ao texto ou ao tema. Sempre, sempre. Ou nós temos um tema ou nós temos o texto. Se nós não temos nenhum dos dois, nós ainda não temos nada. Tá joia? Se alguém te disse, ou se você recebeu uma direção para falar da necessidade da fé, você vai procurar um versículo bíblico. Pode ser que seja Hebreus 11:6 ou pode ser que não seja. Mas se porventura é Hebreus 11:6 que chegou até você, e você meditando nesse texto, aí você chegou no tema que é a necessidade da fé. Então, ou pode vir o texto antes, ou o tema antes, tá joia? Então, vamos lá. Primeira forma, então, que você tem de chegar e iniciar o sermão temático. Obviamente, pelo tema. Mas como assim? Eu cheguei direto no tema. Pode ser que quem te convidou te deu o tema. Por exemplo, o convite já tinha o tema. Então, você já recebeu o convite com o tema. Você não ter que procurar pelo tema, nem buscar uma direção de Deus, porque quem te convidou já teve essa direção de Deus, já buscou essa direção. Entendemos assim, ok, você não tem que questionar isso, se a pessoa buscou ou não a direção de Deus. Nós temos partido do pressuposto que sim. Se quem te chamou para pregar não está alinhado com Deus e tomou uma decisão errada, não é papel nosso pregador fazer essa análise, esse julgamento, ok? Então você já recebeu o convite, já com o tema. Isso é típico aí dos convites que você recebe. Ou você vai ter o texto bíblico. E o texto bíblico, via de regra, ou ele também está no convite, aquele texto base, ou de algum modo você chegou neste texto bíblico, tá bom? Então vou colocar aqui no convite, mas a partir de agora, ambos nós vamos desmembrar as possibilidades deles, tá bom? Porque não é somente no convite que eles podem estar, não. Vamos agora tratar das formas que isso pode chegar até você. Uma das formas é a conversa. Mas como assim uma conversa poderá me gerar esse tema ou este texto? Funciona da seguinte maneira: você está conversando, por exemplo, no seu trabalho, ou com seus amigos, ou na igreja, e vocês estão falando de algum assunto. Eu posso estar conversando com um amigo meu da igreja, ou com a minha esposa, ou com meus filhos. Por exemplo, dentro desse tema que nós estamos falando, nós poderíamos estar conversando, vocês estão observando como que o mundo está hoje? Está difícil, né? As pessoas não andam tendo mais fé, as pessoas estão dispersas, não estão buscando a Deus, não estão confiando. E aí você recebe um convite, ou você já tinha até um convite marcado e ainda não tinha o tema, nem o texto, e aquilo começa, você saiu daquela conversa, mas aquilo continuou martelando dentro de você. Você continua falando, poxa vida, nós estamos precisando ter mais fé, nós estamos precisando melhorar nossa fé, o mundo não é só o mundo, nós também estamos aqui dispersos. Aí você pensa, poxa vida, eu vou falar sobre fé. Veja que a sua conversa gerou o quê? O tema. E o tema chegou no texto. Mas pode ser que a sua conversa chegue no texto. Vocês estão conversando e de repente vocês falam, irmãos, Hebreus, né? Tem tanta coisa legal em Hebreus. Pois é, Hebreus fala disso, fala daquilo. Aí alguém fala, ou alguém ou você vai e diz, uma das coisas que mais me chama a atenção em Hebreus é falar sobre a fé. Como que Hebreus fala de fé? Tem até a galeria dos heróis da fé.
Aí de repente você pensa assim, e tem um texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele texto, ele fica na sua mente, no seu coração, fica ali martelando, te remoendo por dentro. E na hora que você vai preparar uma mensagem, o que você pensa? Eu vou pregar Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fruto que de uma conversa. Conversa sadia, tá, irmãos? Não é conversa de boteco, conversa de bar, não, tá joia? É conversa de boate, porque você frequenta esses lugares, assim, eu não sei se você pode pregar, né? Mas não tô aqui para falar sobre isso. Não é conversa sadia, nós estamos falando de conversar com um crente, talvez você está conversando com o seu pastor, talvez você está conversando com um irmão da igreja, com alguém lá que exerce o ministério junto com você, alguma liderança. Você está entendendo? É esse tipo de conversa que nós estamos falando. Algo que você ouviu, eu vou deixar incluído aqui como se fosse conversa, então nós já falamos aqui de uma conversa. Algo que você ouviu vai ter a ver ali com a conversa ou com o dia a dia, mas poderia ser em qualquer outro ambiente, não necessariamente nessa conversa. Você pode ouvir algo, passou uma propaganda em algum lugar, na TV, na rua, ou você estava vendo alguma coisa e viu, ouviu, ou alguém falou, você nem estava na conversa e você ouviu. Pode ser, tá bom? Pode ser também ali de diversas maneiras. Deus fala de diversas maneiras, de modo diferente, com cada um de uma forma, tá bom? Pode ser que você teve um sonho, pode ser que você teve uma visão, pode ser que tenha algo queimando no seu coração e você nem sabe por quê. Pode ser uma direção que Deus está te colocando internamente. Vou até colocar aqui, ó, interno, tá bom? Pode vir de uma forma interna, sua, de uma forma que você acha que é você. A maioria das vezes, essa forma interna, você acha que é você. Só que quando Deus testifica, aí que você vai entender que era Deus. Por exemplo, você vai pregar pensando, não sei por que eu pensei nesse tema. Por que eu pensei nesse tema? Você fica pensando o quê? Eu pensei nesse tema. Só que não é você que pensou. A maioria das vezes é Deus que colocou isso dentro de você e você ainda fica relutante. Mas pode ser que na hora que você chega para pregar, Deus testifica de uma forma tão grande e você entende. Não era eu. Era Deus que tinha colocado no meu coração por um motivo muito específico. Era esse tema que eu precisava pregar. Porque Deus queria falar essa mensagem naquela oportunidade, naquele dia, naquela noite. Então isso é algo muito importante, tá bom? Uma outra forma que é muito comum para algumas pessoas, não é o que acontece muitas vezes comigo, que eu tenho precisado ouvir mais músicas. Não sei se é pelo fato de ter muita propaganda hoje, eu confesso que eu não consigo assistir nada no YouTube. Eu não tenho paciência, aquelas propagandas ridículas. E também não tenho muito tempo disponível para ficar acessando mídias para pagar por elas, ok? Então não faz parte do meu perfil ainda. Talvez um dia eu vou ter recurso e condição para isso, e tempo também, né? Mas óbvio que nós estamos falando de ver fontes boas, tá joia? Mas uma das formas é música. Louvor, tá? Talvez você é músico ou gosta muito de música. Quando você está ouvindo ali o louvor e a adoração, algo assalta, né? Arromba ali seu coração e você não tem outra opção a não ser falar exatamente daquele assunto, exatamente daquele tema. Isso é comum de acontecer também, tá joia? Pode ser algo que você leu e ouviu, como nós falamos, mas aqui eu vou falar principalmente do devocional. O devocional ele vai estar muito vinculado aqui ao texto, não ao tema. A música vai estar vinculado mais ao tema. A música aqui vai estar... Pela música normalmente você vai ver mais é o tema. Pelo devocional você vai chegar mais ao texto. De forma interna, aí a ambos, porque ou Deus vai te colocar o texto ou o tema. E a conversa também é ambos. Só que a conversa, normalmente, ela vai te levar mais ao tema, tá bom? Via de regra, você não está falando de textos na conversa. A maioria das vezes a conversa vai gerar só o tema, só o assunto. E depois é que você vai chegar aí ao texto, tá joia?
Falamos aqui de algumas formas que você recebe essa palavra, que você tem acesso a esse tema. Ah tá, deixa eu falar mais do devocional, porque nós abrimos o curso falando sobre os fundamentos, o quão é necessário, o quão é importante você ter comunhão com Deus, você ter contato com a palavra. Não vai faltar tema para você pregar. Se todo dia, ou se com grande frequência, você faz seu devocional, a leitura da palavra, uma hora ou outra, um texto vai te chamar a atenção, você vai ficar impactado com aquele texto, com o assunto daquele texto, e você vai querer expor aquele texto. Ou aquele texto te apresentou um tema do qual você quer tratar. Ou seja, você vai chegar no texto, obviamente. No devocional você vai chegar no texto, tanto é que eu coloquei aqui, ó, que é no texto. Porém, este texto, pode ser que esse texto vai te levar somente para o tema. Ou pode ser que não, que você vai querer ficar neste texto e pregar de uma outra forma sem ser temático, que é assunto nosso para outras aulas, tá bom? O devocional, ele vai te ajudar em todas as formas. Eu não vou voltar aqui no devocional, porque vocês já estão cientes disso. Vai te ajudar nesse surgimento da escolha, do tema, da confirmação que Deus vai te dar, da direção que Ele está tomando, do seu conhecimento geral e do seu conhecimento específico das Sagradas Escrituras. Isso é necessário. Mas uma das grandes fontes vai ser o seu devocional. Ah, Fernando, eu queria receber uma revelação de Deus. Eu queria que um anjo descesse e me falasse qual o tema que eu vou pregar ou qual o texto que eu vou pregar. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra. A regra é você tendo o seu contato com Deus, no seu devocional, na sua comunhão, é que Deus vai colocar essa palavra dentro de você. Tá joia? É orando, buscando. Lógico que aqui no devocional nós estamos falando também de oração, tá joia? Então, assim, o devocional é algo necessário. Não pense que eu fui exaustivo aqui, tá joia? Cada um vai falar, vai receber a direção de Deus de uma forma. Cada um. Isso aqui eu só quis tirar aquela ideia que a maioria tem, principalmente quem nunca pregou. A pessoa pensa assim, porque já ouviu o pregador falando, Deus me falou que era essa palavra, Deus me deu... E às vezes você ganhou a oportunidade e você não começa a preparar, porque você está esperando ali que Deus vai abrir as portas do céu, vai descer uma caravana de anjos, vai fazer uma reunião com você, te falar o texto, te falar os tópicos, te falar a aplicação. E tem uma grande chance de que isso não vai acontecer não, tá bom? Isso não significa que Deus não está com você, não significa que Deus não está te dando direção, significa talvez que você não entendeu o fundamento, o propósito, a base. E é só por isso que nós estamos aqui falando sobre isso hoje, tá bom? Eu sei que é terrível para quem está começando hoje lidar com essa situação de estar esperando algo da parte de Deus e isto não chegar. Mas não é porque Deus calou, porque Deus não está falando. É porque nós estamos criando um modo para Deus falar, mas Deus escolheu falar de outro jeito. Nós precisamos entender isso. Tá joia? Cada pregação, Deus ministrou no meu coração de uma forma diferente. Não é que uma forma foi melhor do que outra, é a forma que Deus escolheu. Nós precisamos ser gratos, agradecer a Deus pela forma que Ele escolheu e seguirmos em frente, a vida continua, tá joia? E óbvio que se você receber de uma forma extraordinária a palavra, melhor ainda. Se você for ter uma visão, se tiver algo muito diferente, amém, glória a Deus por isso. Mas tem vezes que a confirmação só vem na hora que nós chegamos lá. Às vezes o ministrante de louvor ali é usado por Deus de uma forma que é a hora que confirma. Talvez alguma palavra de alguém que deu abertura, ou algum acontecimento ali que vai testificar conosco sobre se estávamos na direção certa ou não. Tá bom? Vamos orar? Por mais que nós estamos aqui num ambiente mais light, mais tranquilo, mas o ministério da palavra, o ministério da pregação é sério. Nós precisamos
estar sempre dedicados, preparados, prontos para um bom exercício. E sempre prontos, preparados para ouvir a Deus também. E saia do seu comodismo, do seu conforto, procure entender essa sensibilidade maior. Não é Deus que tem dificuldade de falar conosco. Normalmente é nós que temos um pouco de dificuldade de ouvir e de entender o que Deus está falando. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu ministério. Que Deus possa sempre te ajudar de forma sobrenatural ao preparo, escolha do texto, porque é Deus quem faz, irmãos, é tudo sobre Deus, não é sobre nós. Se o ministério da pregação não tivesse um apoio extraordinário de Deus, nós não pregaríamos, não teríamos o que fazer. O que fazer se Deus não estivesse conosco? Não teríamos nada o que fazer, não pregaríamos, não seríamos pregadores, não seríamos expositores da palavra e nem haveria palavra, na verdade, tá bom? Deus, eu te peço, te agradeço por cada vida, por cada pessoa. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, nos dando direção, inspiração, iluminando nossa mente, ó Deus, trazendo paz, calma e tranquilidade. Que nós sempre venhamos a entender que estamos seguros em Ti, que o ministério da palavra não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Que possamos permanecer firmes pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acredito que tenha ficado um pouco escuro, porque enquanto eu falava, o sol se foi. Eu espero que tenha dado para ver até o final. E vamos seguir em frente. Próxima aula, continuação, sermão temático.